Às vezes, a prioridade dos outros tem que estar sempre em primeiro lugar. Não tem que. Prioridade é você, filho. O resto é depois. Eita, glória! Já começou assim esse a gravar Jetcast. já, meu Deus! Seja muito bem-vindo a mais um Jetcast. Hoje estamos com a presença ilustre aqui. Meu Deus. Do meu amigo, de um cara aqui excepcional, que tem uma palavra tremenda, tremenda. Quando ele tá pregando, assim, as cadeiras começam a tremer, né? No nosso Jetcast, pessoal. Estamos aqui no Jetcast com o pastor Rafael Klug. Klug. É um sobrenomezinho. Inclusive, o senhor já podia começar a falar, explicando? Pastor, da onde surgiu o seu sobrenome? É uma mentira esse meu sobrenome pra mim, né? Quase, né? Uhum. Não, meu sobrenome é... Minha família, por parte de pai, é alemã. Alemão. Aí tá aí, né? Meio coradinho, você, né? Passou no forno. Passou no forno. Pastor, nós queríamos saber um pouco da sua história e até você ter chegado no exército, né? Meu Deus. Eu percebi que no exército mudou alguma atmosfera na tua vida, né? Mudou algumas coisas. Você que tá assistindo aqui, você comenta assim, qual é a atmosfera que mudou? O que mudou depois que o pastor foi no exército? Ficou quantos anos no exército, pastor? Não, fiquei um ano só, um ano obrigatório só no quartel. Foi bem impactante e marcante na vida acho que de todo homem tinha que ir, né? Uhum. Pra aprender alguma coisa assim. Todo homem, vírgula, né? Porque eu, bagual que não já sou, nasce né? pronto, já vem. Tive que ir lá ensinar muita coisa. Mas assim, em suma, o exército ele foi uma escola, né? Que ele é um divisor de águas, quebra o verniz da gente, né? Eu nunca tive uma vida assim com muitas regalias, não tive uma vida ruim, não tive uma vida sofrida, mas meu pai e minha mãe sempre me educaram muito bem, né? Me ensinando princípios, me ensinando como se tinha as coisas, como se fazia as coisas. Na minha casa, na nossa casa, a gente sempre teve que fazer as coisas. Então, o quartel, ele foi só algo que veio a somar para isso, né? Então, eu fui lá, não tive que sair muito daquilo que eu já fazia, a não ser testes físicos e emocionais também, que daí O cara é pressionado no exército, que a pessoa é pressionada, né? Você leva um nível de pressão. Pastor, o senhor hoje está na frente do ministério do Next Level, né? Isso aí. E eu gostaria de saber qual é os principais desafios, assim, se é que existem, né? Possivelmente existam, que você percebe, cara, aqui nós temos uma dificuldade que só buscando Deus, só buscando a face do Senhor, buscando o Espírito Santo para quebrar algumas barreiras, né? Porque eu me considero jovem ainda, mas já fui mais menino, né? Mais piazão, assim, né? E muitos desafios, né, cara? A gente como piá, né? Eu digo, né? Cara, como é difícil algumas coisas, né? O senhor que está à frente, quais são os principais desafios do ministério? A imaturidade, ela tem vários desafios, né? A pessoa imatura para algumas coisas, para várias coisas, ela se coloca em uma inconstância. Então, o jovem em si, eu digo que não é nenhuma questão de idade, né? Por exemplo, eu tenho 28, não sou mais tão jovem assim, né? Já sou pai, já tenho família, etc. Mas não é só uma questão de idade, mas uma questão de maturidade, né? Eu não digo que todos os jovens são imaturos, não é isso. Mas a grande dificuldade, eu vejo que a maior dificuldade que nós temos hoje como juventude brasileira, isso não é, conversando com pastores que vêm de fora, de outras igrejas, a gente não vê que é uma questão Chapecó ou Jet Church. A gente vê que é uma questão Brasil, né? É a inconstância e muitas vezes a ingratidão da galera mais jovem, né? Por exemplo, assim, talvez os jovens que estão me ouvindo aí, não vou mais te ouvir então, se você acha que eu sou ingrato. Mas aí começa um ponto de ingratidão e inconstância. Porque a gente quando mora com os pais ainda, dificilmente a gente vai conseguir ser grato na plenitude com os nossos pais. A gente vai conseguir ser grato com os nossos pais quando a gente sair da casa deles. Porque daí a gente vai ver a falta que faz, a necessidade que faz. A mordomia que a pessoa tava. Não, e ainda tava ruim, né? Tava ruim, isso e aquilo. Então, isso é transferido também para dentro do ministério, com toda certeza, porque o jovem, ele muitas vezes acha que o pastor, ou o líder, ou o discipulador, ele é obrigado a prestar um serviço a ele, a servir ele, né? Sendo que
nós sabemos que início de caminhada é uma coisa, mas que depois de um certo tempo de caminhada, a pessoa ela já tem que criar essa casca dela, abrir mão das coisas e ela começar a servir, né? Então, assim, por mais que nós temos uma igreja hoje diferenciada, despontada, eu falo aqui que eu tenho os melhores jovens do Brasil, nós temos os melhores jovens do Brasil aqui na Jet Church, que isso é um privilégio gigantesco, pastor Israel, porque nós temos uma igreja jovem. A nossa igreja, se você for olhar para ela como um todo, em todos os ministérios e setores da nossa igreja tem jovem. E jovem que sai do Next Level, que sai do Ministério Salva-Vidas, que começou no Next Level, que antes Mocidade Salva-Vidas. Então, o pastor presidente da nossa igreja e vice-presidente da nossa igreja eram líderes de jovens, então tudo se sai dos jovens. Nós temos uma juventude muito boa. Agora, na Conferência Conquista, você vai olhar a galera jovem, servindo, incluída. Então, nós temos. Mas eu vejo que uma das grandes dificuldades que eu encaro, assim, como líder de jovens, é a inconstância, né? Essa inconstância que, horas tô voando, tô legal. O ânimo dobre, né? Daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu tô mal. O jovem, ele precisa dessa injeção de ânimo muito mais do que uma pessoa mais adulta, vamos dizer assim, né? Madura. Teve uma época que a gente batia muito, muitas pessoas, né, questionavam a quantidade de eventos que tinha para aquele entretenimento, né, para os jovens, né? Mas eu vejo que, o senhor poderia até me explicar melhor, que às vezes é uma estratégia até para manter mais o jovem dentro da igreja, porque fora existe muita alternativa, né, Com toda certeza. Com toda certeza. Eu vim... o mesmo estilo, assim, de intensidade que eu tenho para Cristo, eu tinha pro mundão na época, né? Então era complicado. Era. Me aguentar, assim, e lidar comigo fora era complicado. Então, eu vim nessa intensidade para dentro da igreja. Se eu, na época, não me envolvesse com todo e qualquer tipo de programação que tinha dentro da igreja, seja ela que for, oração, propósito de jejum, na igreja todo dia, vamos lá limpar as paredes, vamos fazer... Se eu não me envolvesse nesse estilo, eu, assim, não teria daqui a pouco pegado um gosto e me aprofundado ainda mais, né? Hoje, obviamente, com uma maturidade, a gente sabe que a gente é mantido aqui pela palavra de Deus, pelos princípios e etc. Né? Mas para essa quantidade de evento e programação para o jovem, com toda certeza, é para dar todo esse atrativo para o jovem e comunicar com ele, né, pastor Israel? Porque hoje, o jovem, por exemplo, hoje com rede social, se você não tiver fazendo coisas que chamem a atenção do jovem na rede social, no celular, Instagram, Twitter, ou seja o que for, você não vai conseguir atraí-lo. Então a gente tem que sim, tá a todo momento fazendo programações, fazendo reuniões, trazendo eles para perto, cantina, retiro, luau, conferência diferente, programações diferentes, acampamento, tudo para ter o jovem muito mais perto. Porque eu escutei há poucos dias atrás um cara falando assim, quanto tempo você passa a média que você passa ouvindo uma pregação? O seu culto de celebração. Uma pregação dura meia hora, 45 minutos, 50 minutos, quando muito. Né? Então, 50 minutos por semana, você escuta uma pregação. Qual é a média diária, nivelando por baixo, que você fica no seu celular? 6 horas por dia? Meu Deus, esse daí tá... 6 horas por dia. Você falando de um jovem daqui a pouco que faz uma faculdade, faz um estágio ou trabalha, enfim, mas que tem mais tempo, passa mais tempo ainda no celular. Se eu tiver somente o culto de sábado, no meu caso, com uma pregação de 40 minutos para ele, não adianta, cara. Porque é eu competindo 40 minutos com tantas outras informações e oportunidades que ele está recebendo no celular dele. Quantas horas? 8 horas por praticamente dia. 7 dias da semana com 40 minutos. Não vai dar certo, né? Exatamente. Teve algumas pessoas que uma vez eu tinha uma conversa aqui na igreja, pastor, que elas estavam servindo, toda semana eu via elas mais uma vez dentro da igreja, servindo. E assim, sem ganhar nada, absolutamente nada. E Deus tocou no meu coração que era uma forma de... É como se fosse uma arca.
Deus protegendo algumas pessoas de estarem daqui a pouco no mundo, de estarem perdidas, pessoas com uma família destruída, sabe? E estando sempre ali servindo na mídia. Eu percebi e com certeza o que Deus ministrou no meu coração, que era uma forma de proteção deles. Que a semente que eles estavam deixando ali, sabe? O tempo investido, sabe? De estar dentro da igreja, igual o senhor falou, vim limpar a igreja, vim ajudar nisso e aquilo. Aqui nossa igreja tem live, né, todo dia. Estar trabalhando na mídia ou em qualquer outra área é uma forma de proteger os jovens. Eu lembro na minha época que, cara, não tinha esse negócio de live, né? A gente era até envolvido meio que na mídia, era uma foto ou outra no batismo e tal, mas não tinha esse negócio de culto, todo culto foto, todo culto live, todo culto com um monte de Hoje a igreja praticamente não funciona sem isso, né? Não funciona, né? Cara, como era difícil se manter firme, por mais que envolvido, né? Por mais que, é o que o senhor falou, um sábado, um culto, né? Daí no domingo, aquele culto domingueiro, né? Tradicional, né? Eu vim de uma igreja batista, né? Tradicional. Quando tinha escola dominical, eu gostava particularmente, porque eu gostava de aprender a palavra, né? Mas é difícil, né? Agora, pastor, se o senhor pudesse dar uma dica pro jovem que está assistindo esse JetCast, né? Esse podcast aqui, para ter uma intimidade um pouco maior com Deus, né? Porque o senhor mesmo falou que a maturidade ela vai nos levar a esse nível, né? A gente começa, poxa, a maturidade já deu, eu já não posso mais fazer aquilo que eu fazia, já deu, eu preciso como virar homenzinho, né? Virar homenzinho, a maturidade. Mas uma outra dica que o senhor possa dar para a pessoa que está nos assistindo, para ela ter uma vida com Deus, com uma santidade, uma busca, sabe? Qual que é sabe, a dica, assim? Cara, não tem nada de novo debaixo do céu, né? Oração e Bíblia, cara. Vou te dizer assim, um método, eu acho que essa questão de eu colocar algo sobre a pessoa, daqui a pouco que ela não consiga cumprir, é ilusório, né? É óbvio que eu utilizo de alguns métodos, de alguma maneira, daqui a pouco para você é mais fácil de um jeito, para mim é mais fácil de outro. Mas oração e leitura da palavra. Eu tenho nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, faz alguns meses, que o Senhor tem me incomodado muito, assim, mas assim, muito, muito, de ter mais tempo para... Sabe quando você... É igual oferta. Oferta. Quando tá começando na igreja, você pensa assim, pô, 10ão, 50ão, aí tu ofertou 50. Aí você, opa, já... Aí você, dali a pouco, passou de nível naquele negócio. Daqui a pouco o 50 é confortável. Você, não, tem que passar de nível. Então eu tô assim na questão oração e leitura. E não tem outra maneira de você se tornar mais íntimo com Deus. A própria Bíblia diz, cara, quer saber os segredos do teu pai? Fecha a porta do quarto, né? E peça ao teu pai que está em secreto. Então eu vejo que essa é a dica, pastor Israel. Mas eu nunca li. Eu não estou dizendo que você vai ler a Bíblia toda em meses. Daqui a pouco você vai demorar, daqui a pouco você está há quanto tempo dentro da igreja aí, você ainda não leu. Começa, busca. E teve uma época que, você bem sabe, a gente prega toda semana, daqui a pouco tu faz um vídeo, tu produz conteúdo, sabe que você sente na responsabilidade de você ter material. Sim. E teve uma época que eu estava lendo a Bíblia só para produzir material. Eu tinha que tirar algo da Bíblia, eu tinha que tirar. E eu comecei a ficar incomodado com isso, muito incomodado. Até que um dia eu sentei na mesa para ler a Bíblia e eu disse, Deus, eu só quero ter um tempo contigo. E daí, a partir dali, eu fui lendo, degustando, e a consequência era eu ter coisas para falar. Então, uma dica, pastor Israel, eu acho que é o cerne, é o essencial. Cara, se debruça na presença de Deus, na leitura e na oração. Leitura e oração, jejum, leitura, oração e busca. Não tem outro jeito, cara. Quanto mais a gente busca, mais Deus vai acrescentando em nós. Tiago 4,8 fala, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Então, Ele está sempre no mesmo lugar, né? A gente às vezes está um pouquinho distante, né? Várias pessoas já chegaram, pastor, não escuto Deus falar. Bíblia fechada, lá pegando pó em cima da... Não vai ouvir, cara. Tem uma frase de um pastor, que é uma referência para minha vida,
ele fala assim, se ele fica sem orar ou buscar a Deus durante uma semana, a sua esposa percebe. A esposa dele percebe. Se ele fica 15 dias, os pastores que ele lidera começam a perceber. Se ele fica um mês sem buscar, sem ler, a igreja percebe. Olha só. Olha que forte isso. Forte demais, cara. É forte demais. Então, assim, não tem como, pastor Israel, você se dizer cristão ou se manter com os seus princípios. Porque eu gosto bastante de praticar atividade física. E eu gosto de praticar atividade física de manhã cedo. Por várias coisas, mas uma delas é o seguinte. Normalmente, quando eu saio de manhã cedo para fazer qualquer exercício físico, eu faço em jejum, né? E depois eu venho para tomar meu café da manhã. Então eu faço corro, vou para academia, etc e tal. Eu chego em casa, eu tive um gasto muito grande de energia, um empenho muito grande. Eu chego em casa, eu não quero comer meio pão, eu não quero comer, eu vou comer um omelete, eu vou comer. Por quê? Porque, cara, eu quase me acabei treinando aqui, eu não vou botar tudo a perder por causa do, né? Aí no almoço, o raciocínio é o mesmo. Eu não vou comer exageradamente, eu vou comer uma quantidade. E quando você todos os dias se alimenta da palavra de Deus e busca da palavra de Deus, você fica mais forte com a tentação, com a provação. Que daí ela chega, você pensa, pá, cara, mas olha, hoje eu li e estava escrito assim, assim, assado. Hoje eu orei e Deus me mostrou algo assim, assim, assado. Olha só, você já começa a ser ministrado através daquilo que você fez aquela manhã, aquele tempo diário, entendeu? Então eu acho que é dessa forma. Teve uma vez, pastor, que na minha vida, antes de ser consagrado a pastor também, bem antes, eu sempre lia a Bíblia, buscava naquela, sabe, algumas vezes na semana. Até que teve uma vez que eu lembro o lugar que eu estava morando, num outro apartamento, que eu parei assim, cara, eu decidi, eu não posso mais deixar de ler. Todo dia eu preciso ler, todo dia. Ah, mas de lá pra cá foi todo dia? Teve dias que não foi o suficiente, que é o normal do meu devocional, mas eu li. E aí, cara, eu vejo assim, que uma decisão tem que partir de dentro de nós, né? Tem. Até a Bíblia também nos diz que o sim e o amém vem dele, né? A vontade de buscar vem dele. Mas você também tem que fazer algo. Você também precisa se colocar na posição, não, cara, isso aqui chega. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. É de buscar face a face, buscar a revelação da palavra, buscar a leitura da palavra, sem nada de, o que o senhor falou, nada de novo debaixo dos céus, né? Buscar a intimidade. Mas sabe que, tô falando aí, é que a galera, ela confunde muito, né? A vontade, tanto vontade quanto tanto qualquer outras coisas, como um sentimento. Você não precisa sentir. Você tem que fazer. Tem que fazer. Por sentimento, cara, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem e tal. Por isso as questões, que nem a gente falou antes da juventude, da inconstância, porque parece que precisa sentir. Eu preciso estar bem. Esses dias uma pessoa mandou pra minha esposa, não vou no culto hoje porque eu não tô muito bem. Aí ela disse, mas é aí que você tem que ir, minha filha. A minha esposa mandou pra ela, é por isso que você tem que ir. Entendeu? É assim que você tem que ir, porque, cara, Satanás, ele vai jogando os dardinhos aí, ele não quer que você leia, que você venha no culto, que você ore e tal. Então não é o sentir, é o fazer, a disciplina. É a disciplina em tudo na nossa vida. Tu não vai ter vontade todo dia de estudar para um concurso público, tu não vai ter todo dia vontade de levantar para ir trabalhar, tu não vai, não adianta. Pastor, e na nossa vida com Deus é assim. Amém, pastor. Pastor, esses dias eu tive uma experiência que eu quero também te fazer essa pergunta. Hoje você é pai de menina, né, da princesa Alice. Eu estava com a Louise, né, minha filha, e ela estava no banheiro lá, no piniquinho e tal, fazendo suas necessidades. Pro homem é uma coisa louca isso, né? Você chega, tipo, você pensa 1000 coisas, né, cara? Mas eu acho que a principal é você ser uma pessoa que vai proporcionar a proteção para ela, Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, o papai tá aqui. E aí, falando o que o senhor falou, que é desse sentimento, a pessoa, não tô me sentindo bem, não vou no culto, preciso sentir, né? Cara, a minha filha, ela não gosta que eu fique olhando ela, né? Porque é desconfortável. Né? E aí,
eu falei, não, filho, eu tô aqui do lado. Eu tô aqui do lado. Tem coisas, ela não estava me vendo, eu também não estava vendo ela, mas ela sabia que eu estava ali perto. E Deus tocou no meu coração. Sinceramente, até quero falar isso no culto. Que está numa ministração que eu preciso trazer. Que independente se eu estivesse próximo, ajudando ela a fazer alguma coisa, tem coisas que vai depender dela fazer. E eu não preciso estar junto para isso acontecer. Mas tem momentos que eu vou precisar estar presente. E não estar ali presente, daqui a pouco ajudando ela na parte da intimidade dela, não quer dizer que eu esteja distante. Longe. Eu estou ali. Se ela me chamar, eu vou aparecer. E às vezes o nosso relacionamento, ao meu pelo menos, o meu relacionamento com Deus, muitas vezes o Senhor tem falado ao meu relacionamento com Ele, o meu Pai, né, o meu Pai Celestial, como eu filho, né, de Deus, com a minha filha, né. E eu quero te fazer essa pergunta, o que o Senhor tem percebido que mudou, se é que mudou, possivelmente mudou. Quando a Alice veio ao mundo e você começou, poxa, eu tenho uma filha agora. Essa visão do pai celestial com o filho Rafael e com a filha Alice. Mudou. Eu acho que agora, na literalidade, eu entendo o pensamento de Deus como pai. Porque antes a gente faz as nossas petições, a gente faz as nossas súplicas, a gente vive a nossa vida baseado tão somente num raciocínio de filho. Eu quero, né? E imediato. Tem que ser agora, né? Eu estou precisando, como se o pai não soubesse. Eu sei quando minha filha está com fome. Eu sei quando a minha filha precisa tomar banho, eu sei quando minha filha precisa fazer qualquer coisa. Ela ainda é pequenininha, não precisa de tantas coisas, né? Eu sei que ela vai precisar, né? Então, eu sei que quando chegar o momento, eu vou ter que dar. Então, o meu raciocínio, meu relacionamento com Deus mudou, entendendo o pensamento dele como pai, né? E também me ajudou muito a contemplar ainda mais, eu já tinha um pouco dessa visão, mas a vivenciar mais nitidamente Deus como pai perto, né? Porque muitas pessoas atrelam Deus somente como Senhor. E quando você fala Senhor, tão somente, ele é Senhor. Mas quando você fala com ele somente como Senhor, ele está muito longe. Muito soberano, muito majestoso, né? muito longe. E quando você traz como pai, você consegue trazer ele perto, né? Mais perto, um relacionamento mais íntimo. Eu vejo que a Alice, por exemplo, né? Nem fala ainda, 7 meses, pequenininha. Faz cocô, dá risada, né? Chora porque não quer um negocinho, eu pego no colo, dá risada. Então, tipo assim, eu penso que é o nosso relacionamento com Deus. Pô, a gente faz umas besteiras, Deus ainda pega a gente no colo. Isso e aquilo. Então, mudou essa minha percepção, sabe? Essa minha percepção de entender a mentalidade de Deus olhando para, né, como pai. Porque antes as minhas petições, não que elas mudaram, tão somente mudaram minhas petições, mas me fizeram entender daqui a pouco o processo, porque não posso ter agora, né? Claro. Porque antes a gente até sabia na letra, né? A gente até sabia no entendimento, mas compreender é só tendo uma experiência. Parece esse início, né, da vida do filho, né, do bebê, é muito parecido com a nossa vida cristã, né? Porque no início o pai está sempre presente, mostrando, cuidando, alimentando, dando na boca, né? Tirando, dando a quantidade certa, né? E aí a gente vai crescendo. Eu lembro quando a Louise teve algumas coisas que ela não queria que eu estivesse junto. Sabe que ela já estava... E aquilo ali me assustava. Pai, já te assusta, pô, já não quer dar perto. Eu pensei, cara, mas eu não estou mais controlando ela. É ela que está me controlando, inclusive, né? Não que eu controle Deus, né? Mas ela já estava... É um ser humano, bicho. É um negócio que... Ela tem as suas próprias decisões, seu próprio jeito, e aquilo ali me intriga. Mas o que eu digo que é parecido é que chega um tempo na nossa vida cristã que nós precisamos saber que o Pai está presente, está cuidando de nós, mas a gente precisa andar, a gente precisa buscar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Exatamente. Isso não está atrelado à salvação, às bênçãos do Pai, não. Mas é uma vida de maturidade. Maturidade. Eu sou filho,
por eu ser filho, é por isso que eu ajudo as pessoas, é por isso que eu estou, né, me ajudando no salva-vidas. É um outro nível de maturidade. O amor é maturidade, né? Para você viver o amor, ele é maturidade. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios 13, ele dá todo aquele, falando sobre os dons antes e também depois, ele dá todo aquele enredo do que é o amor, e daí depois ele diz assim, né, que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu sou homem maduro, né, eu faço coisas de homem maduro. E ele está falando um pouquinho antes do amor, ou seja, para eu vivenciar um amor que não é ciumento, um amor, né, que não é vaidoso, não busca tão somente seus próprios interesses, eu preciso ser maduro para eu viver isso, né, para eu vivenciar isso. Então, a nossa caminhada cristã, no início, ela vai começando com muitas experiências, o cheiro, o colo, o choro, o sentimento, todas essas coisas, que daqui a pouco, com o passar do tempo, você não tem aquela necessidade de ser alimentado da forma como era no início. Daquela ajuda diária, né? Ah, faz assim, assim. Isso. É tão novo, né? Você tem que ficar... Você precisa da ajuda, na verdade. Claro. É necessário. Mas é um outro nível. Teve uma vez que um pastor me falou o seguinte, cara, que me chamou muita atenção também, é que você sair do leitinho ali, né, que Paulo fala, e ir pro alimento um pouco mais sólido, esse alimento mais sólido não é porque, eu estou aqui estudando teologia, não tem nada a ver com isso. Pelo menos do ponto de vista dele, eu achei interessante, era que você realmente estava vivendo a palavra de Deus. Assim, tipo, vivendo, cara, você não precisa aqui do auxílio de alguém olhando e cuidando toda hora que você já vive. Mas, pastor, para nós finalizar nossa conversa, falamos diversas coisas aqui, eu queria pedir do senhor um conselho para a juventude, para os próximos tempos aí. O senhor, para o próximo ano, nós estamos no início aí nós estamos em maio ainda, né? Para esse ano aí de 2023. Eu diria para os jovens, o quanto antes atendam ao chamado de Deus, não negligenciem demorar, chegar próximos de Deus, porque se você for chamado por Deus, uma hora ou outra, você vai vir de alguma maneira. Então não postergue isso, porque os dias, eles não são favoráveis para a gente ficar longe da presença de Deus. Se aprofunde, procure estar próximo de pessoas boas. Se tem uma coisa que me ajudou na vida, foi estar próximo de pessoas certas. Como Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes, eu creio que as boas companhias, ao contrário, nos levam para um outro nível. Então, assim, não perca tempo com gente que não vai acrescentar na tua vida, com gente que só tá te levando para perder tempo, Antes que você se arrependa, Antes que você se arrependa. Antes que você... Eu digo que arrependimento até vai, agora você sinta remorso por algo que você fez ou deixou de fazer, que daqui a pouco não tem mais volta. Entendeu? Então, assim, a gente vê, cara, eu vejo tanta notícia de tantos jovens, cara, tantos pais me chamam, tanta gente, tantos amigos que eu vejo se perdendo, fazendo tanta coisa nesse mundo doido aí, que cada dia é uma coisa nova, enfim. Então, se aproxima, cara, se aproxima de Deus, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, a mensagem está chegando até você. Não negligencie isso, não negligencie o chamado, não negligencie a comissão de Deus que Ele está te chamando. Cara, é a melhor coisa, é a melhor decisão da minha e da sua vida, você sabe disso. A melhor decisão da minha vida foi ter atendido rápido o chamado de Deus. Você começou falando do quartel? Quando eu estava lá no quartel, fui na minha primeira cela, dentro do quartel. Primeira cela. Logo depois que eu saí do quartel, eu encontrei a igreja, a JET. Então não perca tempo. Esse mundo doido aí vai te proporcionar 30 minutos de prazer. Momentos, né? Momentos. O nosso Deus, Ele tem alegria, prosperidade plena.
pleno. A minha vida só é o que é, pastor Israel, aos olhos do mundo, das pessoas, porque internamente, porque Deus está dentro dela, Deus está dentro da minha vida. Internamente eu tenho buscado estar mais próximo de Deus, só por isso, cara. Então, você jovem aí, meu amigo, minha amiga, todo sábado, É isso aí. 20 horas, nós queremos te ajudar a você chegar num próximo nível aqui no Next Level. Você é super convidado, vai ser top demais. Você pode ser resposta para alguém que está precisando da sua ajuda, querido. Como o pastor falou, não demore. Busque a presença de Deus, busque leitura da palavra, busque estar presente nas programações da igreja, que isso vai te ajudar a você ter uma vida com Deus. É uma estratégia. A Bíblia nos diz que os campos estão brancos, né? A seara aí é grande e poucos são os ceifeiros, mas os poucos querem fazer com excelência, querem fazer para Deus. Estamos aqui. Esse foi mais um JetCast, né? Com a nossa presença do nosso pastorzão aqui, ó. Junto, obrigado. Pastor Rafa aí, a referência para o nosso Brasil, Santa Catarina, Amém. Chapecó. Amém. É do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Vai ficar aqui as redes sociais do pastor Rafa. E até o próximo JetCast. Valeu, Um abraço.